que tu me disse assim antes? Vamos lá, gente. Deixar de gracinha e vamos aos vícios e virtudes desse módulo. E hoje nas virtudes, conquista e desenvolvimento. Tá aparecendo aí, tá, não tá? Então é a gente estudar um pouquinho como é que se adquire e desenvolve virtudes, né? Um processo simples, né? Estamos brincando, mas é compreender à luz da doutrina espírita como é que a gente já viu na semana anterior, nas semanas anteriores, que na verdade as virtudes não são um dom de Deus, né? Não é aquela coisa que cada um é escolhido para nascer virtuoso. Na verdade, a visão espírita, por nos sabermos espíritos, por compreendermos a existência de uma alma que já existe antes do berço e que permanece após o túmulo, então a virtude é algo que se adquire, em geral, por meio de provações e repetidos aprendizados. Então, na escola da vida, e aí na vida do espírito, grau a grau, a gente vai adquirindo as nossas virtudes, eliminando os nossos defeitos e conquistando as nossas virtudes, né? Processo simples de contabilidade, eliminando o negativo, conquistando o positivo, para que no final o balanço dê positivo, né? Então, um mundo de expiações e provas, um mundo em que prepondera o balanço negativo, maiores defeitos, maiores dificuldades, maior materialidade. Um mundo divino, um mundo celeste, lá em cima, no topo da escala, onde a vida é eminentemente das coisas positivas, das coisas do espírito, das virtudes. O mundo em que nos encontramos, mundos de transição, onde convivemos com positivos, convivemos com negativos, temos lampejos de luminosidade diante de séculos de escuridão. É a nossa caminhada. Então, a virtude é essa conquista definitiva da alma ao escolher o caminho do bem, ao escolher o caminho da luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. O Cristo vem e nos apresenta este roteiro de aquisição de virtudes. Adquirir virtudes é seguir as pegadas do Cristo. Adquirir virtudes é viver como ele viveu. Adquirir virtudes é pensar como ele pensou, é agir como ele agiu. Esse é o caminho, o roteiro da virtude que a gente deve construir dentro de nós. Então, é fácil, é simples. É claro que não é fácil e nem é simples, porque a gente ainda luta com o homem velho que ainda habita dentro de nós. Então, o apóstolo Paulo já nos lembra: infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero, mas ainda o mal que abomino. Ou seja, a luta do homem velho consigo mesmo, né? Você querendo já enxergar a luz, seguir a luz, mas a dificuldade que você tem, o espinho na carne que ele nos menciona, nos puxa muitas vezes para baixo, né? Então, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Mais inclinações, os seus vícios, os seus defeitos, as suas inquietudes, a sua materialidade. Então, este homem novo, que vendo a luz, luta contra as suas sombras. O homem novo que conquista a sua luminosidade, conquista a sua condição de plenitude, conquista as suas virtudes. Então, virtude é algo que se adquire por meio de provações e repetidos aprendizados nas sucessivas experiências reencarnatórias. Pois a dor, a luta e a experiência constituem oportunidades sagradas concedidas por Deus
as suas criaturas em todos os tempos. Então, bendizamos as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos percalços, porque são instrumentos para a construção das nossas virtudes, né? A virtude é sempre sublime e imorredora. A aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo esforço, no trabalho, conquistadas pelo trabalho e no esforço próprio. Então está aí Emmanuel, na questão 253 do livro Consolador, nos falando isso. É uma aquisição definitiva da alma. A virtude que você conquista é sua, ninguém lhe tira, ninguém lhe rouba. A ferrugem não consome, os ladrões não roubam, né? E as traças não roem. É algo definitivo, porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. A gente vai ver mais adiante que aquele que adquire a virtude, ele tem uma atitude permanentemente virtuosa. O homem que já é virtuoso, ele não titubeia na hora de decidir, na hora de agir, porque ele é virtuoso. É uma conquista de sua alma. Ele não se coloca em dúvida diante do caminho a seguir, porque ele já adquiriu. É algo permanente, né? Nós somos criaturas ainda vacilantes, que ainda ficamos assim, é por aqui ou é por ali? A gente ainda tem dúvidas no caminho a seguir. Embora a gente já conheça que o roteiro é o Cristo, na hora de segui-lo, a gente ainda muitas vezes escolhe mamon, né? Não se pode servir a Deus e a mamon. Então, não se pode servir a espiritualidade e a luz ou a materialidade e as trevas. Muitas vezes a gente vive nessa pelar, pecar, um pé aqui, outro pé ali, não é isso? Então, o nosso desafio é conquistar definitivamente essa condição. Quando e como, depende de cada um de nós, né? É a nossa jornada, e a jornada é individual. A jornada não é coletiva. Claro que um agrupamento ele tem a oportunidade de caminhar junto, mas dentro daquele agrupamento, uns vão mais rápido, outros vão mais lento. Numa sala de aula, onde os alunos aprendem a mesma matéria, assistem às mesmas aulas com os mesmos professores, não tem aluno que tira 10, tem aluno que tira 9 e tem aluno que é reprovado. Não é assim? Assim somos nós. Na escola da vida, uns entendem, internalizam, empreendem o processo de mudança e seguem. Outros ainda ficam vacilantes, digamos assim. É o processo da escala do espírito, né? A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Conquistar esse conjunto das virtudes é o que forma o caráter do homem de bem, né? Então, esse é o cume da montanha, é para onde a gente está indo. Eu quero ser um homem de bem. Sim, para ser um homem de bem, eu vou ter que conquistar o combo do pacote das virtudes. E a carta de Paulo, que a gente viu nas virtudes da teologia da igreja, a fé, a esperança e a caridade, como nos cita a carta de Paulo aos Coríntios. Agora restam 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas destas 3, a maior de todas é a caridade. A gente vai vendo esse roteiro para chegar nesse ápice de adquirir a condição de caridoso. Hoje, a gente ainda faz caridade, às vezes, né? Mas a gente chegará um dia à condição de ser caridoso. Então, ele tem algumas traduções que falam isso, né? Hã? Caridade material.
Claro. É um ouvido, né? A coisa transcende para si próprio. É um estado de espírito, né? Tem essa questão. Como entender a questão caridade? É o famoso BIP. Benevolência para os outros, indulgência e perdão das ofensas. BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? É. É. Como assim mesmo? É. Essa virtude, né, que se amplia. Porque muitas vezes você conseguir fazer para os outros é um exercício para você fazer bem a você mesmo. É um pouco o que a gente comenta aqui, que os maiores beneficiários de um trabalho, por exemplo, de qualquer instituição, é você mesmo. Então, sim, a gente vai ver isso aqui. A gente vai ver isso aqui. As virtudes mais valem pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Então, é alardear o bem que você está fazendo, né? O famoso óbolo da viúva. Mais vale uma virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho, né? Então, o orgulho muitas vezes dificulta a intenção da atividade, da atitude que cada um tem, né? Então, uma atitude de humildade é um traço de um espírito que começa a se elevar, ser humilde, né? Porque ele sabe que ele está numa escala que tem muita pista pela frente. Então ele não pode se colocar na condição de superioridade a senhor ninguém, porque ele sabe da sua condição de inferioridade, né? Então a distância que nos separa de Deus, a distância que nos separa de Jesus, puxa vida. Então eu vou me colocar à frente de quem, pelo amor de Deus? Né? Tudo bem que você pode estar até numa condição mais evoluída do que outros, mas tem muita gente na sua frente. Então não significa dizer que você é the number one, né? Não, não é. Agora, claro que é algo de você ficar feliz porque você está vencendo a si mesmo. Essa luta é com você mesmo. É você ser hoje melhor do que você já foi ontem. Essa é a luta. A gente não tem que se comparar, eu tenho que ser melhor do que Cida. Não tem que me comparar com Cida. Cida tem a trajetória dela, eu tenho a minha. E cada um de nós nos superamos. A referência é o Senhor Jesus. Ali é a referência, é o nosso guia e modelo. Tudo bem que o sarrafo está lá em cima, né? Mas é a referência. Sim. Sim, porque tem gente que se acha que está acima de Deus, né? Não é verdade? Bom. Não diga isso. Nós já fomos médicos e advogados, não diga um negócio desse. E somos ainda muitos, né? Vimos nos roteiros anteriores que a aquisição e o desenvolvimento de virtudes exigem esforço e firmeza de propósito. É a decisão de querer a transformação. É algo que você precisa decidir, empreender essa mudança, né? Eu chamava isso de cavalo do cão quando era pequeno, né? Cavalo do cão. Mas é o cavalo do cão, porque é brabo, né? Que fica... Que as virtudes não são concessões divinas, a gente já aprendeu, ou um dom ou graça fornecido por Deus e a alguns espíritos. Nós já vimos isso nos estudos anteriores. À luz da doutrina espírita, as virtudes são conquistas individuais alcançadas por meio de provações e repetidos aprendizados em sucessivas experiências, né? Então, Emmanuel fala isso que a gente já estudou no slide anterior, né, na questão 253 do livro do Consolador, e o Espiritismo diz que todas as virtudes têm seu mérito,
porque todas são sinal de progresso e caminho do bem. A virtude sempre que há uma resistência voluntária no arrastamento dos maus pendores. Então, você ter uma resistência ao mal já começa a ter uma virtude. Você reagir contra aquela infeliz o homem que sou. Quando você vai reagindo àquela atitude, você já vai se sensibilizando para a mudança. Às vezes você não consegue mudar definitivamente, porque é um processo. É um processo de internalização. Não é algo que se conquista da noite para o dia. Infelizes ainda somos porque a gente já vê a luz, mas continua se arrastando nos abismos dos erros. A gente já vislumbra a luz, mas só o fato de dizer eu estou errado já é um sinal de que precisamos reparar. Eu estou vendo que eu preciso mudar, mas eu ainda não consigo. Por quê? Porque exige esforços e firmeza de propósitos. É aquela historinha que a gente comenta aqui, que o cara chega no posto de gasolina e vê um cachorro chorando. Aí o cara, incomodado com o barulho do cachorro e com o cachorro chorando, ele vira para o frentista e diz: por que esse cachorro está chorando? Diz: não, doutor, é porque ele está deitado em cima de um prego. Diz: mas por que ele não levanta e anda e sai do sofrimento? Diz: não, porque a dor que ele está sentindo é apenas suficiente para ele chorar. Não é suficiente ainda para ele levantar e sair. Então, muitas vezes, as dificuldades, as dores que nos impulsionam a conquistar as virtudes ainda não são suficientes para a nossa mudança. Né? É como dizia a nossa filósofa sábia, Dona Flora, que era a inspiradora da sopa aí, ela dizia que cacetada e dinheiro, se não resolver, é porque foi pouco. Né? A sabedoria popular nos afirma isso, que dinheiro e cacetada, se não resolver, é porque a dose está pequena ainda. Né? Então, a dor, muitas vezes, para ser reparadora, o cara toma um analgésico aqui, toma um analgésico ali, e vai convivendo com ela. Né? Até receber a pancada para dizer, não, agora ou muda, porque a dor é reparadora. Né? Então, alguma coisa que não chegou no seu futuro. E não tem ninguém que faça você parar de usar as coisas. É só a pessoa que vai quando ela chega nesse ponto. Quando percebe, né? E quando quer, sabe, Adelaide? Porque, por exemplo, as almas mais difíceis que você tem de conversar, de doutrinar, evangelizar, esclarecer, se a gente tem essa capacidade, são as almas vazias. São as almas que neutralizam seus sentimentos. Ou seja, a pessoa passa por um estágio de dor, de negação, de dificuldade que, para ele, morrer, não morrer, sofrer, não sofrer, é vazio. Tem pessoas que você fala e que não penetra, a luz não penetra. A luz não penetra. Ontem eu tive alguns exemplos nas nossas reuniões que eu disse, puxa vida, é um grau de frieza, voltada para um determinado lado que você faz. O que é que consegue penetrar? Não, é uma constatação. Ele já cristalizou-se tanto naquele cenário, que não é mais agredir, não. Eu estou convicto de que o caminho é esse de cá. Num determinado aspecto. Mas o que eu estou dizendo é que ele já cristaliza de um lado e para ele já é indiferente e ele quer trazer mais gente para esse lado. Ele não e é contrário. E é adversário. E ele quer trazer mais gente, influenciar mais gente. É a batalha que a gente está vivendo. Né? Então,
a gente tem que tomar cuidado com esse estágio de frieza, de indiferença, porque muitas vezes na nossa vida a gente começa a mergulhar num estágio de indiferença que os nossos sentimentos amornam. A gente passa a não fazer mais sentido grandes alegrias e grandes decepções, grandes tristezas. Você está sempre ali, morno. É morno. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa emocional se proteger. Então, para você se proteger, você bloqueia nem grandes emoções para um lado, nem grandes emoções para o outro. Então, você fica ali, morno. Então, grandes alegrias. Tá bom. Grande tristeza. Puxa vida. Ou seja, você está protegido. Você entra numa casca que você se bloqueia para se proteger. Né? Então, a gente vai acendendo as luzinhas do alerta para ver onde a gente vai saindo dessas caixinhas, você trabalhando para ir saindo. Porque a emoção é algo necessário aos nossos espíritos. A gente precisa da emoção para sorrir, para viver, para chorar. Você não pode se cristalizar num determinado sentimento que você está sentindo. Né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Né? E as virtudes têm seu mérito, porque todas as vezes que a gente resiste a uma tendência negativa, a gente já está começando a entrar para o outro lado. Não quero mais. Cheguei no fundo do poço, não quero mais. Eu agora vou tomar impulso, porque bati no fundo do poço e vou subir. Né? Então, e muitas vezes, meus amigos, nessas dores e nessas dificuldades, almas que se encontram nessa condição se dão as mãos, embora não tenham nada a ver uma com a outra. Mas porque estão no fundo do poço, confundem determinados sentimentos e se abraçam naquele momento de dor, e depois eu fiquei usando uma vez uma figura de linguagem que eu disse: minha gente, se você estiver no chão, a única forma que você tem de se levantar assim é encontrar outro no chão e um dar as costas para o outro. Se um der as costas para o outro, os dois sentados no chão, os dois vão se ajudar. Um empurra para um lado, outro empurra para o outro, mas os dois se levantam. Só que quando os dois se levantam, cada um caminha para que lado? Cada um vai para o lado. Porque só foi necessário o momento de se levantar. Embora não houvesse, digamos assim, convergência. Havia necessidade de um determinado momento. Por isso que muitas vezes, em muitas relações, a gente diz: não, mas fulano na minha vida, secrana na minha vida, aconteceu, apareceu, mas em determinado momento foi bom e depois não tinha nada entre nós. Porque era para levantar. Depois de levantar, cada um... Bom é quando se encontra em pé. É por isso que a gente comenta que não existem metades. A gente inteiro encontra inteiro, porque inteiro encontrando inteiro se encontram e andam na mesma direção. Né? Então, são determinadas conquistas da maturidade e dos sentimentos. Né? Eu não posso estar pela metade e procurar uma pessoa que está pela metade. E assim é. É a minha metade eterna. Né? A minha metade eterna. Então, é uma preocupação, digamos. Instintos, sensações e sentimentos. Sensações. Instintos, sensações e sentimentos. Aí é a evolução, né? Não, instintos, sensações, sentimentos. E o amor, o sentimento sublime, né? Mas a mais meritória é que se baseia na mais desinteressada caridade. Das virtudes, a mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade, né? Vamos mais um pouquinho. A aquisição das virtudes exige, pois, empenho e persistência. Não é algo que se consegue de um dia para o outro. É obtido por meio de graça ou concessão divina. Não é obtido por meio de graça ou concessão divina. Nesse sentido, os ensinamentos espíritas são claros, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se
pouco a pouco, de suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Né? Então, é a gente começar a ter aquela atitude, faz, eu não posso mais fazer determinadas coisas na minha vida, porque já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Se você está apenas deitado em cima do prego e a dose ainda foi razoável, você ainda continua fazendo determinadas coisas. Né? Se foi suficiente, você faz, não, tá bom, eu não vou fazer mais isso. Né? E a perspectiva da vida do espírito é que dá uma convicção muito maior. Ou seja, eu não vou morrer. Eu posso desencarnar, mas eu não vou morrer. Então, o que eu estou fazendo comigo é conquista do meu espírito. Então, se eu fizer isso hoje, não vai terminar no túmulo. Permanece na minha alma. Então, o conhecimento espírita nos coloca diante dessa realidade. Eu não posso estar investindo em algo que é definitivo, para a gente não confundir o transitório com o definitivo. Às vezes você empenha todas as suas energias, toda a sua força em algo que é transitório. Em algo que é transitório. Ainda anteontem eu estava lendo uma página que Breda mandou no grupo do Peixotinho, que ele falava, eu acho que é uma página de Fonte Viva, alguma coisa desse tipo, que é o combate interior, onde ele cita o exemplo de Paulo, de Saulo de Tarso, que ele precisou combater a muita coisa na matéria para atingir a posição que ele atingiu. Ele, enquanto candidato a chefe da igreja de Jerusalém, ele disputou com outros jovens, ele venceu a muitos por títulos, por eloquência, por capacidade de ser melhor que os outros. Ele mandou prender gente, ele mandou condenar gente, ele foi muito capaz do ponto de vista do combate com os outros no mundo material. Este foi a trajetória de Saulo, que chegou à condição de ser o próximo chefe da igreja de Jerusalém. Então, nesta condição, ele combateu no mundo material e foi vencedor. Mas quando chegou o momento dele conhecer o Cristo, esse combate tornou-se com ele mesmo. Então ele baixou a guarda, ele se humilhou, ele foi preso, ele sofreu injustiças, injúrias, e o combate foi com ele mesmo. Então, muitas vezes, esse sinal, essa campainha toca para cada um de nós. Eu não vou ser mais o vencedor do mundo. Eu não vou ocupar mais os primeiros lugares do mundo, mas eu vou lutar comigo mesmo. Não mais o orgulhoso, não mais o vaidoso, não mais aquele que quer se sobrepujar. Eu vou ser o soldado do Cristo, mas o soldado do Cristo no mundo de Marta tem que ser igual a Maria, porque fez a boa escolha. Ela já fez a sua boa escolha. É aquela passagem das irmãs Marta e Maria. Não é isso? Então, Paulo passou por esse processo. E quando ele passou por esse processo, é só a gente assistir, ler o livro Paulo e Estevão e ver essa transformação. Que nenhum de nós está livre disso e precisa passar por essa transformação. Então é por isso, minha amiga Rita, que às vezes, quando as dificuldades chegam, as dores batem a nossa porta, é sinal de que estamos em processo de transformação. É sinal de que o telefone tocou, que a gente já começa a pensar direitinho que eu não posso mais fazer isso, mas que eu vou começar a escolher a porta estreita. E, às vezes, a escolha da porta estreita, na aquisição de uma virtude, é muito mais dolorosa. Precisa empenho e persistência, porque a quantidade de gente te arrastando para o outro lado ainda é muito maior. Ainda é muito maior. Os convites ainda são muito maiores para as portas largas.
As críticas, porque você escolhe uma determinada atitude, advirão, às vezes dentro da própria casa, dos nossos parentes mais próximos, que não vão entender as nossas decisões. Me recorda o diálogo de Jesus com Bartolomeu. Bartolomeu era um dos apóstolos, era conhecido como um apóstolo triste. Em uma determinada ocasião, Jesus chega para Bartolomeu e pergunta: ô Bartolomeu, por que você está triste? Aí Bartolomeu disse: Jesus, é porque os negócios estão difíceis, meus irmãos não compreendem, minha família me critica, porque eu abandonei tudo para lhe seguir. Então, a minha família me critica demais. A escolha. A minha família me critica muito, porque eu estou te seguindo, as tuas pegadas, os teus passos, os teus ensinamentos. E eles não entendem, eles não aceitam, eles me criticam. Aí Jesus sorriu e disse: ô Bartolomeu, quem me conhece? Aí ele disse: sou eu, mestre. Ele fez: então, basta. Né? Quando a gente conhece o Cristo, as nossas escolhas nos bastam. O mundo vai criticar, as dificuldades irão surgir, os desafios, as tentações, as perturbações irão acontecer. Estão em curso, estão acontecendo. Mas quem conhece o Cristo? Basta. Conhecer o Cristo, entender o Cristo, seguir. É por isso que eu vivo dizendo, parece um mantra: com Ele, por Ele e para Ele. Quando a gente internaliza isso dentro da gente, a gente decide que a gente é desse time. E quem é de um time não troca de camisa, não mais. A gente já trocou outras vezes, mas não mais. Não é? Então, é por ele, é com ele e para ele. Essa é a sequência. Né? Isso é adquirir as virtudes. Então, tal qual Bartolomeu, nós já conhecemos um pouco da face do Cristo. Então, isso basta. Vamos enfrentar todas as dificuldades, todas as adversidades, compreendendo-as, Kátia, como natural no processo que a gente está atravessando. A gente não pode imaginar que eu vou passar por uma chuva no inverno, vou atravessar a rua e vou chegar do outro lado enxuto. Só se eu for de outra dimensão, né? Eu vou passar por aqui e não vou me molhar. Mas como a gente é da mesma dimensão da matéria, não tem perigo da gente atravessar uma rua sem se molhar. Entender também a fraqueza do outro. Sim. Quanto a gente que já tem essa sensibilidade de estar dentro do estudo, de mudar, de entender o quanto aquela criatura é fraca, meu Deus. E perdoar é um pouco mais difícil de trabalhar você e o outro, o seu ego e o do outro. É verdade, você lembrou bem, porque para a gente... Não, e você lembra uma coisa importante, porque a gente não pode mais julgar. Porque a condição da gente, enquanto espírita, é que nós já passamos por isso. Então, talvez nós já tenhamos feito coisas muito piores quando estávamos nesta condição. Então, eu não tenho mais direito de julgar ninguém, quem quer que seja. Por exemplo, eu não posso, numa sessão de doutrinação, apontar o dedo. Eu não posso apontar um dedo. Eu não devo apontar um dedo, porque eu afasto. Eu me coloco numa condição de prepotência, de arrogância, de superioridade, como se nós fôssemos os portadores da verdade exclusiva, como se nós fôssemos os eternos reveladores, a raça escolhida, porque nós já caímos nesse erro em outras roupagens de encarnações que tivemos. Nós já nos julgamos as raças escolhidas, os escolhidos por recebermos as virtudes. A gente não pode mais.
Você lembra bem que a gente tem que entender a condição do outro. Às vezes o outro está numa condição de entendimento diversa da nossa, num grau de maturidade diferente da nossa. Então, naquela condição, é aquela máxima: a alegria dos céus esvaziar os infernos. A condição, às vezes, de céu é sua. Você é que está mais adiante. Então, a sua responsabilidade por estar mais adiante é dar a mão a quem ficou para trás. Porque tem alguém adiante de você que lhe dá a mão, lhe ajudando na sua imperfeição. Porque a gente não tem todas as virtudes. Nós não somos um homem de bem. Nós temos lampejos de algumas virtudes. Começamos a construir algumas virtudes. Não é isso? Então, essa condição é que nos coloca com muita humildade no contexto de entender o outro. Ajudar o outro. É fácil? Não. Porque esse outro é exatamente aquele que você feriu ou que foi ferido por ele. Porque faz parte do mecanismo da lei esse conjunto. Quem é que vai dar a outra face? Quem é Bartolomeu que vai dar a outra face? É aquele que já conhece o Cristo. Então, muitas vezes você vai se torcer todinho, vai ficar com raiva, mas eu vou perdoar. Eu vou silenciar. Às vezes dá vontade de dizer, não, mas eu vou dizer umas boas para aquele camarada ali, ele agora vai me ouvir. Aí você pega um copo d'água, feito André Luiz, né? E fica com a aguinha na boca. Pode andar. Ela botou até mais água aqui, né? Até mais água para ele. É. Espera, mas espera passar à vontade. Porque é o processo de transformação. Aí você recebe uma mensagem atravessada, aí você imediatamente, mas tem aquele negócio arrasta para a esquerda e não manda. É o processo de intoxicação das almas, mais rápido. Porque antigamente, por exemplo, a missa de sétimo dia. Sabe por que a missa era de sétimo dia? Para dar tempo das famílias avisarem e a pessoa velar o morto. A missa de 30º dia era o período do limbo, que a alma ficava no limbo para poder... São as tradições. Hoje em dia não tem mais missa de sétimo dia, não. Acaba morto. É ligeiro demais. Então, a gente está muito intoxicado, muito rapidamente. O problema chega para você assim, na velocidade do relâmpago. Né? Então, nessa hora, silencia, deixa o tempo passar, uma noite no meio, esfria a cabeça, porque é aquela velha história, quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Isso para mim foi uma coisa tão engraçada. Uma vez eu estava com um colega que era campeão de judô, era faixa preta, não sei o quê, e a gente foi para uma reunião que o cara que estava na reunião, que era o chefe do projeto, tinha sido um ex-lutador de judô que tinha apanhado muitas vezes desse outro cara que estava comigo. Aí ele olhou para ele assim e disse, rapaz, eu te conheço. Disse, por quê? Ele disse, não, porque a gente era atleta. Você não é atleta de judô? Eu disse, não, eu era atleta de judô. Você, rapaz, eu já apanhei muito de você. Aí ele fez, mas rapaz, eu não me lembro, não. Aí ele fez, normalmente é assim, quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece jamais, né? Então, é por aí. Às vezes a gente diz algo no calor de uma discussão dentro de casa que fere profundamente alguém. Depois o outro faz, mas você disse, se eu disse isso, disse. Naquele calor daquela emoção, você disse. Então, às vezes, fere de uma forma profunda, digamos assim. Aí também tem o outro lado. Entender o outro, como o André nos lembrava aqui. Se o outro disse, perdoa. É fácil você perdoar? Não, porque é o velho orgulho, né? O velho orgulho que fala dentro de você. Não, mas é como as pessoas são e fazem. Se alguém me ferir
num peso de 10, eu tenho que devolver num peso de 20, porque eu não vou ficar por baixo. Se me ferir desse jeito, eu tenho que devolver dobrado, para ele sentir o que é. E aí essa contabilidade não termina nunca. Um depende com 20, o outro com 40, com 80, e o pau canta até hoje. Né? Então, quem é que vai dar outra face é quem conhece o Cristo. Porque essa é a atitude de grandeza. Né? Neste sentido, os ensinamentos espíritas são aquele que possui virtude adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Essa força de resistir. O espírito é aquele que empreende o esforço para se domar, para vencer o homem velho que ainda grita, ei, é a vozinha que muitas vezes faz, ei, tu vai deixar por isso mesmo? É? E às vezes a influência espiritual chega querendo pegar a confusão mesmo, tocar fogo, né? Querendo tocar fogo. A gente tem que resistir à influência do mal, não é isso? Importa considerar, contudo, que há pessoas que não fazem muito esforço para desenvolver virtudes, praticando-as naturalmente, enquanto que em outras o processo é sacrificial. É aquela história. Tem gente que o reflexo dele é bom, né? Uma vez que não há concessão divina, como ensina o Espiritismo, o que se passa então? Porque uns são tão tranquilos em fazer o bem e outros lutam com uma força muito grande, né? Eis que os espíritos da codificação respondem a Kardec quando lhe faz uma pergunta semelhante na questão 894 do Livro dos Espíritos. As pessoas, os espíritos que não têm que lutar, são aqueles em que o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram, ou seja, já adquiriram raízes nas virtudes que existem dentro de cada um de nós. Já é uma conquista sua. Você já vai ter o reflexo do perdão. É aquela história, Jesus não perdoa. Aí você faz, puxa vida, como é que Jesus não perdoa? Fez é porque ele não se ofende. Então, para perdoar, você precisa se ofender. Ele não se ofendendo, não precisa perdoar. Ele já compreende de pronto. Né? Ele já compreende de pronto, ele já antecipadamente sabe que daquele mato não vai sair coelho. Ele olha assim e faz, não, nesse pé de uva não vai nascer uma manga. Então ele não vai surpreender se sair uma uva. Então é natural que dali só saia uma uva, né? É por isso que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem muito naturais. Para eles, o bem se tornou um hábito. Tem gente que tem o hábito de ser bom, não é? Deve-se, pois, e detalhe, é taxado a conta de besta pela grande maioria das pessoas. Isso é um abestalhado. É um abestalhado. Muito obrigado. É. E tu ficasse calado. É. As pessoas vão lhe chamar muitas vezes de idiota, né? Porque essa escolha é difícil, né? Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros pela posição elevada que conquistaram. Não são dementes, não. São almas nobres que já conseguiram atingir esse patamar de compreensão, né? Como ainda estar longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, o que entre vós constitui exceção, lá é regra. É o patamar que a gente vai chegar. É a regra. Todos vão agir dessa natureza. Né? É aquela história que a gente estava comentando aqui, que num determinado país da Europa, as pessoas têm lá as catracas do metrô e que tem uma que é aberta para o cara passar porque esqueceu a carteira, porque está sem bilhete, porque está atrasado. Né? E aí o brasileiro chega e olha e fala, mas rapaz, por que todo mundo não vai naquela? Aí o caba de lá diz assim, não entendi, por que ele iria naquela? Não, a pessoa não entende como é que você pode pensar algo dessa natureza.
Porque a cultura, nesse aspecto, já é tão sedimentada que aquilo lá é a regra, não é a exceção. Infelizmente, a gente ainda tem uma condição atrasada nesse aspecto de civilidade, que muitas vezes é a lei de Gerson, que prepondera, né? Então, tem lugares lá que o pessoal sai, estou na hora do almoço, aí deixa lá a quitanda aberta, a caixa registradora, e você pode pegar o que quiser e pague. O jornal, você pegava o jornal, pagava, pegava seu troco e ia embora. Aqui o cabo leva a banca toda, né? Não é? Então, assim se dará. A gente também chegará aqui na Terra nessa condição, quando a humanidade se houver transformada e quando compreender a prática da caridade na sua verdadeira acepção. Para nós, espíritos imperfeitos, mas que desejam melhorar-se, é preciso aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece, cotidianamente, ainda que revestidas na forma de provações, a fim de que possamos desenvolver virtudes. O exemplo de Peixotinho, nas suas crises de asma, pegava a bombinha e fazia bendita asma que me liberta. Então, é preciso aproveitar a oportunidade de Deus. Às vezes, o parente difícil... Hein? Sim. Às vezes, a oportunidade da encarnação é a academia do espírito. O parente difícil, o companheiro difícil, é uma oportunidade para fortalecer determinadas virtudes. A virtude da paciência, da serenidade, da compreensão. A gente está se matriculando nessa escola. Então é preciso desenvolver essas virtudes. Como é que eu vou desenvolver uma determinada virtude se eu não estou na academia? A academia do espírito é a encarnação. Vocês, atletas maratonistas, vão para as pistas correr para desenvolver a virtude do condicionamento físico. Como é que você desenvolve a virtude do condicionamento espiritual? Se não for pelo exercício das virtudes, pelas provações, pelas dificuldades, pelas superações. É assim que a gente desenvolve. É assim que a gente é testado, é provado naqueles maiores desafios que nós temos. Né? Então, é isso que a gente precisa compreender e aproveitar. Né? Porque dá trabalho para a gente reencontrar-se com essas almas que estão agrupadas hoje novamente. Neste sentido, ouçamos o conselho do apóstolo Pedro, tão a propósito. Por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar a vossa fé à virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança a piedade ao amor fraterno e o amor fraterno à caridade. Olha o roteiro aí. A recomendação de Pedro nos faz refletir que o desenvolvimento de virtudes envolve a melhoria integral do ser humano, independentemente do contexto em que se situe, no lar, no ambiente profissional, no templo religioso, nos locais de lazer, etc. Eu não tenho que ser bom apenas na instituição religiosa. Eu não tenho que ser bom apenas dentro do lar. Eu tenho que ser bom e desenvolver virtudes onde quer que eu seja convidado a semear. É aquilo que a gente tem colocado. A lavoura é muito extensa. E o trabalhador do Cristo tem que se colocar onde ele foi colocado a florescer, fazendo bem onde quer que esteja. No prostíbulo, Chico Xavier ia lá visitar para consolar as garotas da noite. Ele ia levar a mensagem do Cristo, acender a luz. Onde quer que a gente esteja, temos que ser luzes. Né? A aquisição de virtudes passa por isso. A mensagem demonstra que a aquisição de um valor moral ou virtude leva à conquista de outro. E assim sucessivamente, até que o indivíduo se transforme em pessoa de bem. A gente vai subindo um degrau, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Quando a gente vê, tornou-se uma pessoa de bem. Não é isso? Assinala o apóstolo que o primeiro desses valores é a fé. Assim é preciso acreditar firmemente que a bondade e a misericórdia divina nos amparam em qualquer situação.
A gente tem que ter essa certeza de que o amor do alto não desiste de nós. A gente não tem que duvidar de que a gente está sendo assistido. O amor de Deus nos ampara em qualquer situação. Por maiores que sejam os desafios, a luz dos queridos emissários do Cristo sempre estarão presentes. E ninguém larga a mão de ninguém. Porque esse é o propósito da nossa existência, né? O segundo refere-se ao conhecimento, que por iluminar a consciência, ensina a fazer o que é certo perante os desafios da vida. Por sua vez, sabendo o que fazer, o conhecimento produz o autodomínio, ou seja, a certeza de que Deus está amparando, o conhecimento de que tudo está na lei da natureza, e por isso o autodomínio, ou seja, eu vou escalando. Eu tenho fé, eu adquiro conhecimento, eu me domino. Eu não me permito mais fazer determinadas coisas, que nada mais é do que a vontade inteligentemente administrada. O terceiro valor resulta da fé e do conhecimento, é a prática da perseverança, que por oferecer fortaleza moral, tempera o caráter, tornando-o mais forte, ainda que a pessoa esteja submetida a grandes dificuldades. Perseverar até o fim. Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus, que também tem no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, é o capítulo 13, no Evangelho de Lucas é o capítulo 25, todos o sermão profético. Mas no de Mateus é que tem essa frase: e por se multiplicarem as iniquidades, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. A perseverança que temos que ter após a fé, após o conhecimento, após o autodomínio, a perseverança, que pode oferecer essa fortaleza moral, que tempera o caráter, tornando mais forte, ainda que a pessoa esteja submetida a grandes dificuldades. E por se aumentarem as iniquidades, temos que perseverar a seguir com Cristo. O quarto valor é a piedade, ou seja, a capacidade de ter misericórdia para com o sofrimento do próximo. É o que André nos lembrava, a piedade do outro que ainda não atingiu o mesmo patamar. A pessoa piedosa amplia a sua capacidade de empatia. É aquela hora que você se transforma, mas sai de si, porque a alegria dos céus é esvaziar os infernos, porque você começa a ajudar, porque quando você ajuda, você se ajuda. Né? É o processo de empatia, procurando em qualquer situação, colocando-se no lugar do outro. Aprende, então, a não julgar as ações do próximo, condição necessária para a aquisição e desenvolvimento do amor fraterno, família universal, que é a base da prática da caridade, a última virtude que coroa as demais. Então está aqui Pedro nos dando esse roteiro: fé, conhecimento, autodomínio, perseverança, piedade, amor fraterno, caridade. Começa com o sentimento que te liga ao alto, internaliza, se transforma pelo conhecimento, pelo autodomínio, pratica a perseverança para mudar, amplia o olhar atingindo com piedade, chega no amor fraterno da humanidade e, por fim, é caridoso de uma forma integral. É um roteiro que Pedro traça para a gente adquirir virtudes. Né? É simples? Não, mas é um roteiro. Ok? Emmanuel analisa mais o assunto, tendo como base a mesma citação de Pedro, mas traduzida por João Ferreira de Almeida, que consta assim: é a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade. Então, é a temperança, a paciência e a piedade. Aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la, são atitudes de que efetivamente não podemos prescindir. Se aspiramos à obtenção de conhecimento elevado, entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram,
esposaram a cultura intelectual em sentido útil e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio, incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida do poder, encharcando a terra com o sangue e o pranto de quantos lhe foram vítimas das ambições desregradas. Toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio, que não pode desbordar-se em devassidão e loucura. Ainda assim, a temperança e a paciência por si só não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança. E toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas para que esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente e a enobrecer-lhes o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Então, não adianta apenas o instruir-vos, é preciso o amai-vos, porque somente o amor é capaz de dispor de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Né? A gente vai ilustrando esses nossos conhecimentos para adquirir as nossas virtudes. E, por fim, o desenvolvimento das virtudes, sem sombra de dúvida. As virtudes são qualidades desenvolvidas pelo espírito ao longo de suas vivências reencarnatórias e em suas estadias no plano espiritual. Como o espírito jamais retrograda, sempre que ele retorna ao plano físico, traz consigo o produto de suas conquistas. Então, ninguém reencarna mais pobre e espiritualmente do que era. Sempre você tem as virtudes que você conquistou, tanto no plano intelectual como no moral. Como o processo evolutivo é contínuo, desenvolve aprendizados que ainda necessitam de burilamento. É assim que, retornando à encarnação, passa pela fase de infância que lhe oferece melhores condições para adquirir e ou desenvolver virtudes. É aquela história de até os 7 anos, você fica mais aberto para receber novas informações e tornar o que você é a partir dos 7 anos as conquistas do seu espírito. Né? Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Você tem essa janela de oportunidade para ir moldando o caráter daquelas almas que Deus lhe confiou como filhos, né? Se a criança recebe boa educação no lar, sobretudo a moral, seu espírito é fortificado e a sua conduta se revela de acordo com os princípios do bem. Principalmente se já ocorreu aprendizado anterior, refletidas em suas boas tendências. A repetição dos bons atos em nova reencarnação tem o poder de fixar não só competências intelectuais, mas em desenvolver valores morais, embrionários ou não. A importância da educação dos sentimentos nas crianças, que resultam na aquisição de virtudes, é destacada pelo confrade Jason Camargo quando afirma: as crianças aprendem aquilo que vivem. Ou seja, o exemplo dos pais desenvolve virtudes nos seus filhos. O exemplo de amigos desenvolve virtudes de outras pessoas. Então, você tem responsabilidade com o mundo que você influencia. As atitudes que você tem, que você carrega, transformam aquele mundo que você vive. Então, a conduta que você tem, a capacidade que você tem de seguir por um caminho ou por outro, ajuda a moldar o temperamento e a personalidade daqueles que convivem com você. Porque nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Já dizia Antônio de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, né? A raposinha, né? Se você me cativa, então, quando a gente cativa alguém,
a gente é responsável por aquilo que a gente cativa eternamente, né? A gente é responsável pelo que a gente cativa. Então, o exemplo das nossas virtudes podem corresponder, digamos assim, a uma atitude que o outro vai ter. E o contrário também. Se ele faz, eu também faço. Se ele faz errado, eu também faço. É aquele velho jargão: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É o que a gente é responsável pelas nossas atitudes. Então, as crianças copiam os pais. Não é isso? Então, a gente tem que ser responsável por nessas atitudes que a gente tem para desenvolver em nossos filhos, amigos e aqueles que convivem conosco as virtudes que já começamos a ter. Não é isso? Se uma criança vive com críticas, ela aprende a condenar. Se uma criança vive com zombarias e ridículo, ela aprende a ser tímida. Se uma criança vive com vergonha e humilhação, ela aprende a se sentir culpada. Se uma criança vive com incentivo e estímulo, ela aprende a ter e sentir confiança. Se uma criança vive com retidão e imparcialidade, ela aprende a conhecer a justiça e a ser justa. Se uma criança vive com aceitação, amizade e amor, ela aprende que o mundo é um ótimo lugar para se viver. Vejam o tamanho das nossas responsabilidades. Não é isso? E aí é a responsabilidade do Estado, a responsabilidade das famílias, a responsabilidade do Estado. O que é que nós estamos fazendo com a educação de nossas crianças? Não é isso? Então, às vezes, a educação de casa vai para a rua. A formação, a forjação de um caráter começa, muitas vezes, dentro de casa. É o berço que vai forjando tudo isso. Não é isso? Importa considerar que nem sempre é suficiente a pessoa ter nascido com a inclinação para o bem. É preciso que a sua vontade em se transformar em pessoa melhor seja exercitada constantemente, de forma que o desejo de ser bom se evidencie em ações concretas. A virtude não é uma veste de gala para ser envergada em dias e horas solenes. Ela deve ser o traje habitual. Eu estou vestido com as minhas virtudes onde quer que eu esteja. A virtude precisa fazer parte da nossa vida como um alimento que ingerimos cotidianamente, como o ar que respiramos a todo instante. Então, não devo ser apenas virtuoso quando eu estou na presença dos meus confrades da mesma ordem religiosa que eu sigo. Eu tenho que ser virtuoso em toda parte. Às vezes pode ser até antiquado e boco-moco, para usar uma expressão mais antiga. Mas é o que você é. É o que você está dando testemunho. E é isso que a gente precisa ser hoje. O cristão não mais pode apenas repetir os ensinamentos do Evangelho. Ele tem que vivenciar o Evangelho. Esse é o testemunho que a gente está sendo convidado a dar hoje. Temos que vivenciar onde quer que estejamos. Não é isso? A virtude não é para ostentação, é para uso comum. É falsa a virtude que aparece para os de fora e não se verifica para os familiares. A virtude não tem duas faces, uma interna e outra externa. Ela é integral, é perfeita sob todos os aspectos e prismas. Não há virtude privada e virtude pública. A virtude é uma e a mesma em toda parte. O hábito da virtude, quando real, reflete-se em todos os nossos atos, dos mais simples ao mais complexo, como o sangue que circula por todo o corpo. As conjunturas difíceis, as emergências perigosas, não alteram a virtude, quando ela já constitui o nosso modo habitual de vida. Né? Então, se já está internalizado, nós somos estas pessoas. A gente não vai variar conforme o humor, conforme a temperatura, conforme as circunstâncias. Nós somos do Cristo e não vamos abrir mão desta prerrogativa, digamos assim, né? Então, segundo Jason de Camargo, a técnica para consolidar qualquer virtude é aprendê-la, analisá-la e repeti-la nas atividades práticas do cotidiano. Quanto mais vão sendo repetidos os atos relativos à mesma perfeição,
tanto mais fácil será praticá-los com esforço cada vez menor até a liberação ou dispensa de qualquer energia consciente. É o exercício da repetição. Não é? O hábito da virtude é fruto de porfiada conquista. Possuí-la é suave e doce. Praticá-la é fonte perene de infinitos prazeres. A dificuldade não está no exercício da virtude, mas na oposição que lhe faz o vício, que ela contrasta. É necessário destronar um elemento para que o outro impere. Substituir o vício por uma virtude. O vício não cede lugar sem luta. Daí a predisposição e o propósito firme de vencer. A virtude nos diz: eis-me aqui, recebei-me, dai-me guarida em vosso coração. Mas lembrai-vos de que entre mim e o vício existe absoluta incompatibilidade. Não se pode servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus e a Mamon. É a predisposição definitiva de servir ao Cristo, né? O desenvolvimento das virtudes representa significativo desafio na superação das imperfeições e dos impulsos dominadores das paixões inferiores. Nessa situação, o homem deve usar a razão, mantendo-a sob o seguro controle da vontade, para que um roteiro de melhoria espiritual seja planejado e seguido. Emmanuel nos esclarece que a vontade exerce fundamental papel, considerando que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então está aí a conquista da virtude, o desenvolvimento da virtude, esse roteiro, esse caminho, para a gente resumir dizendo que é necessário a gente ser cristão e viver como cristão, né? Ser virtuoso significa desenvolver bons hábitos, ter senso de dever, pautar as ações de acordo com o bem. Esta é a regra e não há como fugir dela. Virtude sem proveito é brilhante no deserto. Inteligência sem boas obras é tesouro enterrado. Em qualquer parte da vida, te conhece pelo que és, mas apenas te valoriza pelo que fazes de ti. O espírito André Luiz nos lembra que a virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Por fim, Emmanuel nos diz: virtude, quanto acontece a pedra preciosa lapidada, não surgirá no mostruário de nossas realizações sem burilamento e sem sacrifício. Se desejamos construí-la em nossos corações, é imprescindível não nos acovardemos diante das oportunidades que o mundo oferece. Recordemos que o trabalho e a luta são os escultores de Deus, criando em nós as obras-primas da vida. Quem pretende, porém, a fuga e o repouso em débitos, certamente desistirá, por tempo indefinido, do esforço de aprimoramento, transformando-se em sombra entre as sombras da estagnação e da morte, né? Então, meus irmãos, está aí o nosso estudo dessa manhã, que a gente consiga compreender a necessária aquisição definitiva das virtudes e o desenvolvimento que todos nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento das virtudes em nós e sermos multiplicadores dessas virtudes no mundo que a gente influencia, né? Então, que Jesus nos abençoe e vamos concluir por aqui o estudo desta manhã.